semana está começando. Só Deus sabe pelo que nós vamos passar nesses dias. E é muito bom nós termos o nosso relacionamento com Deus bem consistente, bem consolidado, porque quando chegar situações difíceis, a gente vai lembrar e vai crer que o Senhor está perto, que Ele nos ouve, que Ele nos cuida e que Ele nos salva, nos resgata. Amém? Hoje nós vamos falar sobre rejeição, que nada mais é o sentimento de não se sentir aceito, de não se sentir amado. E quem aqui já não teve esse sentimento? A questão é que a Bíblia tem algo muito forte que rebate isso, e nós também vamos aprender algumas ações que nós podemos estar exercendo no nosso dia a dia para mudar essa perspectiva de rejeição, para que nós não sejamos dominados por ela, mas que nós possamos dominar esse sentimento, a fim de que ele não venha atrapalhar os nossos relacionamentos, amém? Nós vamos ler então lá em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, que diz assim: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que poderá me fazer um homem? Olha que lindo que Deus está falando aqui a respeito do sentimento de rejeição, que Ele jamais vai nos deixar e nunca nos abandonará. O que a Bíblia diz assim? Que os nossos costumes, a nossa vida, nós não podemos nos prender à avareza, a coisas materiais, a apegos de coisas desse mundo, ficar segurando. Mas que nós precisamos ser gratos pelo que nós temos, porque o Senhor jamais vai nos abandonar e nunca vai nos deixar. E o que o Senhor está dizendo aqui? Que você não precisa ter um carro novo para você ser aceito, que você não precisa ter dinheiro para você ser aceito, posição social para você ser aceito, você não precisa ter uma faculdade para você ser aceito, não precisa ganhar muito dinheiro para você ser aceito. Não se apegue a essas coisas, mas seja grato pelo que você tem, porque o Senhor nunca vai te deixar e jamais vai te desamparar, jamais vai te abandonar. O Senhor não estabeleceu um padrão alto para poder ficar com você, não. Ele simplesmente quer ficar com você porque você é a criação dele, porque você é a imagem e semelhança dele, porque ele ama você. Por isso que o Senhor quer ficar com você. E outra coisa que ele diz na sequência: assim afirmemos confiantemente, afirmemos no nosso coração e na nossa mente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Ou seja, não importa se as pessoas não querem ficar perto de você, não importa se elas não aceitem você, não importa se você é rejeitado, não importa o que o homem faça a você, o que os outros façam para você. O importante é que você tenha afirmado no teu coração essas palavras: o Senhor é o teu auxílio, então não tema. Não tema o que o homem possa fazer para você. Não tema as feridas que os outros possam causar em você. Simplesmente tenha isso confiante na tua mente, que o Senhor é o teu auxílio e que você não precisa temer o que os outros venham fazer para você. Amém? Glória a Deus. E eu quero colocar para vocês 4 coisas, 4 chaves aqui, para te ajudar nessa questão da rejeição, porque todos nós sentimos isso. E como isso atrapalha nós, como isso nos fere, como isso nos magoa e nos impede de termos bons relacionamentos, porque muitas vezes a gente não consegue ter relacionamentos duradouros e maduros, porque o medo de ser rejeitado é tão grande que a gente sai antes de se apegar. Porque já colocou na cabeça que uma hora a pessoa vai te decepcionar, uma hora ela vai te rejeitar, então antes que isso aconteça, você sai primeiro. Então, isso atrapalha muito a nossa vida e nos nossos relacionamentos. Jesus não andava sozinho. Jesus tinha seus discípulos, Jesus chamava eles até para orar com ele. E nós precisamos seguir esse exemplo, que sozinhos nós não somos nada, nós precisamos um dos outros, precisamos do apoio, precisamos das orações, dos encorajamentos, e que nós não venhamos estar perdendo esses relacionamentos produtivos, esses relacionamentos edificantes, por medo de sermos rejeitados, de sermos não amados. Então, primeira coisa, ressignifique a rejeição. Não veja o não como algo ruim, como que você não é capaz, mas veja um não com os olhos diferentes. Veja, quando as pessoas te disserem não, veja de uma outra forma, dê um outro significado para ela. Mas não coloque isso como uma culpa sua, porque você não é capaz, porque você não é uma boa companhia. Não, simplesmente vira a página, dá um beijinho no ombro e sai.
Dê outro significado para isso. Não coloque um peso muito grande para o termo rejeição quando você se sentir. Simplesmente pense, Deus tem algo melhor para mim. Ou eu posso me superar nisso. Posso ser melhor do que nessa primeira vez. Dê um outro significado para a palavra. E mude a perspectiva. Eu sempre digo que tudo é uma questão de perspectiva. Quando algo ruim acontece, você tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Foca no que você pode tirar de bom daquela situação. Foca nisso e você vai ver o quanto você vai crescer. Tenha amor próprio. O Senhor que fez você. O Senhor colocou a imagem dele, a semelhança dele em você, então se ame. Se ame e tenha amor próprio. Isso é muito importante. A rejeição faz com que a gente tenha uma imagem distorcida de nós mesmos. Mas se ame, se valorize. Se coloque numa posição de destaque com relação à forma como Deus olha para você. Amém? E perdoe o passado. Não importa se te abandonaram, não importa se as pessoas te magoaram. Deixa o passado lá no lugar dele. Não traz isso para a tua vida hoje. Para que você não reproduza o mesmo comportamento daquela época nos teus relacionamentos futuros. Não é porque alguém traiu você que todas as pessoas que se aproximam têm a intenção de traí-la. Tá? Então, esse é as nossas 4 chaves para estarmos exercitando essa semana. E que nós possamos ter essa palavra de Hebreus 13, 5 e 6 gravada no nosso coração. Que o Senhor jamais nos deixará e jamais nos desamparará. E que Ele é o nosso auxílio. E eu não preciso temer. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.